agora é mestrando em educação. E outros agradecimentos especiais, principalmente às minhas duas colegas de trabalho, amigas do coração, professora Ellen, professora Vivian, que estão aqui conosco, aos professores de Belém ou de outra cidade que fazem curso com a gente. Nosso muito obrigada. E vamos dar início à segunda noite, né? Segunda fase da programação do nosso seminário. Então, só o que eu falei ontem, né? Nosso grupo de pesquisa, de estudo e pesquisa sobre educação e tecnologia da informação e comunicação, ele nasceu em 2015, a partir dos trabalhos que a gente estávamos desenvolvendo, né, já iniciava o desenvolvimento de vários trabalhos, seja na extensão, na pesquisa ou no ensino, e aí surgiu essa necessidade da gente formalizar enquanto grupo de estudos e pesquisas. Nós temos duas linhas de pesquisa, uma linha ela é bastante ampla, ela trabalha na perspectiva das tecnologias na educação como um todo, né, com estudos diversos, seja no âmbito da formação docente, seja no âmbito da aplicação em sala de aula, na gestão, na perspectiva da aprendizagem, qualquer processo educativo dentro ou fora da escola, né, em vários lugares de educação. E a outra linha de pesquisa, a gente trabalha na perspectiva das relações de gênero e TIC, né? Então, esse grupo, ele foi crescendo, tanto em tamanho como em número de atividades, né, que a gente foi abraçando, várias frentes de trabalho, e aí, em 2017, a gente fez o nosso primeiro seminário, e hoje nós estamos concretizando, nessa semana, nós concretizamos o nosso quarto seminário, com muita alegria, com uma temática, nós colocamos uma temática que nos traz uma reflexão bastante atual, né, do que é o que nós estamos vivendo este ano, que foi uma surpresa para todos nós, algo que nossa geração, talvez nem a minha geração passada, nem a geração dos nossos pais tenham vivenciado. Então, nada melhor do que falar em várias perspectivas dentro dessa realidade. Então, ontem nós colocamos mais a perspectiva da docência, né, com o tema da tecnodocência, em tempo de pandemia, e hoje a gente quer trazer a perspectiva da discência, né, como é que fica os processos de aprendizagem, né, e as experiências de aprendizagem nesse tempo de pandemia. E aí, por isso que nós convidamos duas pessoas que a gente acredita que vai contribuir muito para essa nossa reflexão. Né? As meninas vão fazer a apresentação deles, e nós preparamos para hoje uns pequenos vídeos, né? São falas de alguns estudantes. Então, depois que as meninas apresentarem, os nossos dois palestrantes, a gente vai fazer a apresentação desse vídeo, que traz algumas falas de estudantes para a gente ter uma amostragem, né, do que as crianças, os jovens, né, a gente procurou trazer assim, em dados diferentes, mas qual a perspectiva que eles têm sobre como está sendo, né, estudar nesse período de pandemia. E, a partir daí, a gente passa a fala para os nossos palestrantes. Então, mais uma vez, muito agradecida pela presença de todos, e eu passo a palavra para as meninas do cerimonial. Boa noite a todos. Bom, lembrando que a nossa programação vai até o dia 2 de outubro, onde a gente vai finalizar com a roda de diálogos. Também vamos falar sobre Desculpem, eu tive um problema aqui. Bom, vamos continuar. Eu dizia que a gente vai até o dia 2 de outubro, então espero que vocês possam acompanhar o seminário até lá. Hoje, na nossa palestra de Tecnodicência, nós vamos ter a participação do professor Maurício Rabelo, que é formado
licenciado em Filosofia pela Universidade de Passo Fundo, mestrado em Educação pela mesma instituição, tem doutorado em Filosofia e História da Educação pela Unicamp, com estágio doutoral pela Universidade de Valença, na Espanha. Tem experiência na área de Filosofia, Sociologia, Ética, Educação Especial, Pedagogia e Teatro. É membro do grupo de pesquisa NUPEF, da Universidade Federal de Passo Fundo, desculpe. Membro do grupo de pesquisa Paideia, da Unicamp, e do grupo Teoria Crítica, da Universidade de Valença, na Espanha. O nosso segundo palestrante é o João Pedro de Andrade da Silva, o PEU, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é associado à Associação de Jovens da Arte e Cultura e bolsista da Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação infantil e arte, atuando principalmente nos seguintes temas: infância, formação do pedagogo, corpo, brincar e educação infantil. O Pedro também é mestrando, então a partir de agora a gente vai apresentar o vídeo dos alunos e em seguida a gente passa a fala a cada um, que terá em média 20 e 25 minutos de fala. Olá, pessoal. Eu gostaria de saber se vocês estão visualizando a tela. Sim, Milena, está aparecendo. Pronto. Vou só aumentar aqui o volume. Milena, para mim aqui o som está ruim. Eu não estou conseguindo entender. Certo, vou tentar passar de novo. Vou parar a apresentação e tentar voltar, gente. Porque geralmente no Meet fica assim mesmo, quando a gente compartilha um vídeo, ele fica meio lento, né, gente? Mas às vezes, Milena, é se deixar o som do fone de ouvido, se deixar o som do próprio notebook, parece que melhora. Ok, eu vou tirar o fone, gente, só um instante. Eu vou tentar, eu tenho um vídeo aqui também, eu vou tentar compartilhar do meu, vamos ver se o som sai. Se vocês escutarem o som e o vídeo correr normal, vocês avisam. Ok, Maurício, agradecida. Então, vou falar as coisas ruins, que eu não gosto que eu uso na quarentena. Por exemplo, eu não gosto. Milena, quer deixar Maurício para compartilhar? E aí? Ah, é Maurício que está fazendo, né? Isso. Tá dando certo, professor. Tava? Então tá, então eu vou botar do início. O áudio da primeira fala, ele realmente é mais baixo, tá? Tá no máximo, mas ele é mais baixo. Depois os outros áudios estão mais altos. Tá bom? Ok, Maurício. Se você Vou rodar. Para a gente ver maior a imagem. Já tá vendo, Rita? Isso. Então tá. Ótimo.
Então, vou falar as coisas ruins que eu não gosto que eu sou na quarentena. Por exemplo, eu não gosto porque eu fico longe dos meus amigos. Eu não faço minhas tarefinhas na escola. E eu também fico longe, muito longe da minha escola. Então, eu faço minhas tarefinhas e a minha professora manda em vídeo. E minha mãe me ajuda a fazer as tarefinhas. Olá, meu nome é Rinan, eu tenho 7 anos, eu sou do primeiro ano da escola privada e a coisa que eu sinto muito falta é de ver a escola e estudar dentro dela, ver a minha tia de volta, pessoalmente, e meus colegas. E sobre o computador, de assistir, eu não gosto de assistir tanto que trava às vezes. Mas não quer dizer que eu não gosto de assistir aula. Eu gosto muito de assistir aula. Então, a minha tia ensina muito bem e eu gosto disso nas escolas. Olá, meu nome é Luiz Henrique, aluno da rede privada. Eu vou te relatar como está sendo minhas aulas remotas. Primeiramente, eu sei que está sendo muito difícil para os alunos e para os professores, porque tem sido muito cansativo. Mas muito mesmo, porque ficar preso dentro de uma tela por muito tempo pode causar problema de vista e até cansa a nossa mente e nosso corpo. Até prestar atenção nas aulas ficou mais difícil, porque não temos mais aquela interação que tínhamos quando era presencialmente. Porque antes a gente conseguia conversar com o professor e tirar dúvida, mas ficou mais difícil agora. Os professores estão sendo nossos heróis nessa pandemia, porque eles estão dando o máximo de si, estão fazendo de tudo para que a gente aprenda conteúdo, mesmo sendo muito difícil. As aulas presenciais eram melhores, porque a gente tinha com quem conversar. Prestar atenção na aula era mais fácil, a explicação do professor era mais fácil, pelo fato de estarmos dentro de uma sala de aula. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau. A parte boa é que nós podemos ter intervalos e pausas para lanchar, ir no banheiro, beber água, interagir com a família, mexer no celular e tal. Mas a parte ruim é que a gente não tem um contato físico, né, com as outras pessoas de sala e também com a professora. Minha professora, né, ela não interage muito com os alunos de lá, mas a gente faz as dúvidas, a gente pergunta, né, que estava com dúvida, e ela responde tudo bonitinho lá, mas não é a mesma coisa quando estamos na escola, né. Então eu acho muito melhor mesmo quando estamos na escola, porque aqui nas aulas remotas elas mandam áudio e pronto, acho que explicou tudo. Então não fica muito... A gente não aprende, entendeu? Não aprendemos nada na aula remota. A gente só aprende quando explicam para a gente. Mas como ela não explica, aí só se a gente tiver alguma dúvida que ela vai explicar, a gente não aprende. Então, as aulas online também tem seu lado ruim, tem seu lado bom. O lado ruim é que você não interage muito com seus professores, não interage muito com seus colegas de classe, o assunto não está muito explicado, você fica mais tempo no celular. Mas o lado bom é que você tem um pouco de mais tempo para sua família e tem vários intervalos também, mas algumas aulas online não têm o seu horário certo. E é isso, a minha opinião é que eu prefiro o jeito normal. Então, como eu prefiro o jeito normal, eu falei com a minha diretora e tô na escola pegando pastas de cada matéria. E não preciso estar olhando o tempo todo no celular. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Ana Vitória. Eu sou aluna de escola privada. Estudo no 8º ano. E, gente, eu vou falar pra vocês o que eu tô achando dessas aulas online.
que, sinceramente, para mim não está sendo muito bom. Eu não estou gostando muito. Sinto muita falta das aulas presenciais, porque nas aulas presenciais a gente tinha ali o professor de corpo presente, tirava as dúvidas na hora, prestava mais atenções na aula. Já nessas aulas remotas, a gente está tendo muita dificuldade. Acredito que também os professores estão tendo muita dificuldade com essas aulas online, né? Por causa da internet, muitas vezes o professor não consegue entrar nas aulas por questão de internet, nem o aluno, e muitas vezes os alunos não querem se dedicar. Os professores, agradeço inclusive muito aos meus professores, que dedicam parte do tempo deles ali para preparar uma aula para ensinar para a gente. E às vezes a gente não é grato com isso, né? Mas a gente tem que ter fé em Deus, de que tudo isso vai passar e que logo, logo a gente vai estar junto, que essas aulas remotas estão sendo feitas para que a gente não reprove ano que vem, não tenha que repetir de ano. A gente tem que pensar assim, né? Sempre positivo. Mas cansa, né? A gente ter essas aulas online, porém é isso. Olá, meu nome é Bruno Jean, eu sou aluno do primeiro ano do ensino médio e estudo em uma escola particular. Eu vou falar sobre as aulas remotas. Tem muita coisa ruim, como cada professor passa 10 atividades por dia. As aulas remotas, durante essa pandemia, têm dado um gasto, tem dado aula, mas nem sempre é positivo. Tem muitos negativos, além de você ter pouca interação com o professor, de você não entender a matéria, ser difícil de compreender a matéria via online, você não tem as mesmas regras que tinham antigamente, você fica mais afrouxado em relação à escola. Positivos são poucos, você não sai de casa, não precisa acordar cedo, ter que ir para a escola para ficar conversando com os alunos, com os amigos. E é só isso positivo. Eu sou Vitor Manuel, sou aluno do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros. E falar de ensino remoto é um tanto quanto ter várias opiniões em relação a isso, porque não vai ser todas as pessoas que vão ter acesso à internet para participar do ensino remoto. Na minha turma, por exemplo, alguns alunos não têm acesso à internet como os outros, que têm internet ilimitada. Alguns usam dados móveis, outros nem têm internet em casa, tem que ir para casa de um amigo, de um vizinho, para assistir algumas aulas. Mas eu vou falar no meu particular. Enquanto esse período remoto está passando, já deu para ter os pontos positivos e o ponto negativo. O negativo seria a questão da conexão. A incerteza da conexão, que acontece muito. Eu posso estar presente na aula de manhã, mas à tarde, não, por causa de uma chuva, por causa do meu servidor, do fornecedor de internet. Então, gera um problema. Agora, o ponto positivo é a questão da comodidade, porque eu posso estar no meu quarto assistindo a aula, anotando, posso estar na minha mesa de estudos, posso flexibilizar meus horários de, não, agora à tarde eu vou descansar e à noite eu estudo, de manhã eu descanso, à tarde eu estudo. Então, a facilidade é essa comodidade e flexibilidade de horários. Agora nós passamos a fala para o Pedro. Pode dar início à sua fala, viu, Pedro? Tá certo. Tentarei ser... Boa noite, né, a todo mundo, boa noite aos participantes desse evento, boa noite às minhas professoras, né, porque professor nunca deixa de ser professor, mesmo não sendo mais professor. Aí desde já também eu gostaria de avisar, né, que eu estou com uma dificuldade muito grande em falar de forma virtual. Eu não sei porquê, talvez a falta de hábito, não sei, a ausência de ver pessoas, e aí eu estou com uma pequena dificuldade, estou reaprendendo a falar. Mas vamos lá, né? Primeiro que o vídeo, ele já traz muitas respostas e muitas perguntas e muitas possibilidades de reflexão. E aí, isso, quando eu analiso a situação que eu passei, né, que eu vivenciei nos primeiros meses, especialmente nos primeiros meses, que tudo isso começou na pós-graduação,
como se assemelha, né? Como existem coisas que se assemelham, mesmo no ensino básico até a pós-graduação. E aí, primeiro eu vou situar vocês, né? De como foi esse processo, como foi o meu processo. Estava em João Pessoa, né? Eu faço mestrado lá na UFPB. Aí teve a pandemia, viemos para casa, eu moro num sítio. E fomos comunicados, essa é a palavra correta, fomos comunicados que o semestre seria continuado. Apesar de que em outras instituições o semestre foi descontinuado, enfim. E aí, nessas continuidades, eu tive muitos problemas, porque eu não tenho uma internet de qualidade. Bem recentemente, eu consegui comprar um aparelho uma antena mais potente, que possibilitasse uma internet de melhor qualidade aqui onde eu moro. E eu assistia todas as aulas pelo celular usando os dados móveis. E também os dados móveis não pegavam dentro da minha casa. Então, eu tinha que assistir a aula em cima de uma árvore. Então, imagina a situação, você tentando estudar. E, assim, eu sou um pós-graduando. Então, tecnicamente, esse momento deveria ser mais fácil para mim, por questões de autonomia, né? Academicamente falando, eu deveria ter mais autonomia que os alunos do ensino médio ou os alunos do ensino básico. Então, imagina a situação deles. Imagina a situação... Porque os vídeos que a gente viu aqui, por mais que as pessoas dos vídeos enfrentem questões importantíssimas, existem pessoas que sequer poderiam gravar um vídeo. Né? Ainda existem crianças que não têm acesso a celular. Por exemplo, várias pessoas daqui da minha comunidade onde eu moro vêm enviar as atividades delas aqui para minha casa, porque sabem que tem internet. Então, é uma série de questões que eu acho que a gente ignorou durante muito tempo. E aí eu gostaria, né, de começar essa reflexão com problemáticas, né, do ensino remoto, que elas se dão em duas vertentes, ao meu ver, que são questões de ordem social e questões de ordem metodológica e técnica. E as duas estão juntas, se formos analisar. Então, por exemplo, para os professores, qual é o equipamento que foi disponibilizado para os professores? Qual é o equipamento que foi disponibilizado para os alunos? De que forma se deu essa continuidade? Quem que queria essa continuidade? E aí a gente vê que isso tem relação com aspectos sociais, porque é a forma como a educação é vista, né? Os alunos dos vídeos, eles responderam muito bem, né? Eles dizem isso muito bem, que o ensino remoto tem muito mais falhas do que acertos. E os poucos acertos que esse ensino, da forma como vem sendo conduzido, tem, são de méritos dos professores e dos alunos. E quando existe essa demanda, ou essa ordem, vamos dizer assim, para o ensino continuar de forma remota, a quem esse ensino atende? Os alunos apresentam muitas problemáticas, né? Os alunos, as crianças e os adolescentes do vídeo, eles apresentaram. Os professores apresentam outras problemáticas. A maioria dos alunos, e aí eu me incluo nisso, fala sobre não aprender dessa forma remota. E agir, tudo bem, e vai sendo continuado, e vai empurrando com a barriga, e vai fazendo do jeito que dá. E aí falta também um aspecto também social e também político, a política de avaliação que a gente vem desenvolvendo. Então, como que já fazem meses que esse ensino está aí, e a gente não avaliou, em nenhum momento parou e disse assim, vamos mudar, vamos tentar ver outras possibilidades. Por que isso não aconteceu? Por que a gente está esperando a pandemia acabar para a gente poder avaliar o que foi que aconteceu? E por que e aí é muito importante, por que a voz dos mais prejudicados não foi ouvida? E não existe motivo palpável, vamos dizer assim, para ter se passado tanto tempo sem se ouvir as vozes desses sujeitos. Os alunos dos vídeos, por exemplo, eles apontaram vários erros e muito provavelmente, se houvesse uma política de fato avaliativa e dialógica,
esses alunos também poderiam apresentar possibilidades de como melhorar isso. Na pós-graduação, a gente enfrentou uma situação que representa bem isso. Tivemos, né, encerramos as aulas entre trancos e barrancos, diante de tantas problemáticas, e eu assisti a aula, às vezes eu não conseguia assistir, porque os dados não permitiam, e quando terminaram as aulas, a gente se reuniu virtualmente e construímos um documento em que falávamos explicávamos a situação e sugeríamos algumas questões. E esse documento foi ignorado. Então, apesar de muita conversa, muita tentativa, esse documento, em linhas gerais, foi simplesmente ignorado. E aí, passou-se algum tempo e também fomos comunicados que as aulas retornariam. O próximo semestre iria retornar e estamos nesse próximo semestre. E a gente novamente se reuniu, construímos um documento, levamos em assembleia com diversas sugestões. Então, a gente tinha três possibilidades que a gente sugeriu. Não continuar, que era a nossa principal reivindicação. Caso dissesse assim, não tem que continuar, que alterássemos o calendário, que pudéssemos fazer algo parecido com o que a graduação vem fazendo. Também não fomos ouvidos, e aí a terceira possibilidade era uma flexibilização. E também essa flexibilização não aconteceu. Então, assim, nos deparamos, quando nós mais precisávamos da universidade colocar os seus princípios de autonomia, de diálogo, de flexibilidade, a universidade nos virou as costas. E se a universidade, que é uma instituição tecnicamente autônoma, apesar dos grandes pesares que estamos vendo aí, né? Questões políticas, enfim. Imagina no ensino básico como é que isso está se dando. Chega a ser violento a forma como essa política vem se desenrolando. E eu não digo assim que o ensino remoto não tenha que acontecer, ou que não devesse acontecer, ou que existem, ou apontando culpados. Mas a forma como ele vem se desenrolando, ela é violenta, ela é antidemocrática, ela não está pensando no aprendizado. E eu me pergunto, no que está pensando? O que é que a gente está querendo atender? Então, uma das alunas do vídeo disse assim, a gente está tendo um ensino remoto para que ano que vem a gente não precise repetir. E ao que parece é isso. Estamos tentando fingir que nada está acontecendo, com um modelo de ensino remoto que fazia sentido nos primeiros meses, talvez nos primeiros 3 meses da pandemia. Ele fizesse sentido porque era algo emergencial, era algo que ninguém sabia muito bem como lidar, até hoje a gente ainda não está sabendo como lidar, mas com tanto tempo, a gente teve tempo de repensar, a gente teve possibilidade de repensar as coisas, ou de não continuar, ou de trazer outras possibilidades, e não fizemos. Parece que tem uma política de covarde mesmo, de covardia, de não querer enfrentar o problema e lidar com o problema como se o problema não existisse. Ao mesmo tempo que a pandemia, né, inovou com problemas, né, que não precisa nem falar aqui, mas ela também revelou problemáticas que sempre existiram e que agora elas se tornam mais urgentes. Então, a forma como o professor tem sido tratado, várias empresas, indústrias, elas estão desenvolvendo as atividades em home office. E aí, nesse home office, é dado o material básico para esse profissional trabalhar. Né? Então, é dado tem empresas que estão pagando internet, que estão pagando o equipamento, que estão... tem empresas que eu soube até que estão pagando insalubridade pelo estresse que o trabalho só em home office causa. Aí, quando você vai para a realidade do professor,
não foi dado nada, não foi dito nada, não foi feito nenhuma preparação, é o professor que está pagando sua internet, é o professor que está bancando seus equipamentos, é o professor que está fazendo uma série de coisas que, se você chega na escola pública, você vê que o professor paga a caneta para usar no quadro, é o professor que se junta com outros professores para poder promover uma reunião. Então, existe uma problemática da pandemia, no quesito de problemas inovadores, vamos dizer assim, mas existe uma problemática, e essa eu acredito que seja mais urgente, que é uma política, uma cultura, uma forma como a educação é vista. É como se o professor fosse um MacGyver. É uma cultura de gambiarra. É como se tudo da educação pudesse ser resolvido com gambiarra. E isso, na pandemia, pesou muito, né? Ninguém estava preparado para uma pandemia. E até agora ninguém está. Estamos esperando uma vacina, ansiosos. Só que haviam formas de se passar por essa situação pandêmica muito mais sensíveis, muito mais dialógicas, muito mais democráticas, e essas formas elas não foram abordadas. Aí, se a gente for procurar culpados, a gente vai achar um monte, né? Então, não existia uma articulação a nível nacional, não existia uma articulação política, e aí eu digo no sentido do governo federal, em realizar estudos. Pelo contrário, né, bolsas foram cortadas. Então, por exemplo, eu não sou bolsista da pós-graduação, da minha turma só tem um bolsista porque só existe uma bolsa. No momento em que precisávamos de investimento, em pesquisa nessa área, no momento que precisávamos de socorro, fomos abandonados e jogados ao léu. Então, eu acho que a minha fala é mais nesse sentido mesmo. De uma política que se deu nessa pandemia em forma de ausência. Então, foram muitas ausências. Então, o sofrimento, parte do sofrimento causados a alunos e professores poderia ter sido evitado, né? Se tivéssemos enfrentado essas ausências da forma como elas deveriam ter sido enfrentadas. E acredito que em outros países existem exemplos, né, bem melhores, mas é isso aí. Acho que é isso mesmo, gente. Tô com dificuldade em encerrar, mas é isso. Ótimo. Agradecemos a sua fala, viu, Peu? E você coloca muitas coisas que a gente nota, não só por estar vivendo também, mas por estar acompanhando as situações das pessoas por aí. E, pessoal, vocês podem ir fazendo as perguntas, formulando as perguntas de vocês e colocações também, que abriremos esse espaço para as perguntas e para colocações logo após a fala do professor Maurício. Então, professor, pode iniciar a sua fala, viu? Fica à vontade. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso. Vocês estão me escutando? Sim, ótimo. O áudio também tá bom ou precisa melhorar? Tá sim, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá bom. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de Rita e do grupo, né, para participar do evento. É meu segundo ano de Bananeiras e é meu segundo ano participando do evento do GPTIC. Então, eu fico muito feliz que tenham me convidado e acho que Rita sabe também da minha preocupação e das minhas discussões, das minhas reflexões sobre o tema da tecnologia, né? Bom, para não me demorar, e sempre lembrando que filósofo adora falar, né? Então, se deixar o microfone aberto, eu vou falar aqui até amanhã, né? Ainda mais sobre esse tema.
Eu tentei focar um pouquinho no que eu ouvi nos vídeos, naquilo que eu ouvi de Pedro também, e um pouco naquilo que eu experiencio também dos estudantes com deficiência, também no acesso desses estudantes, da dificuldade do acesso desses estudantes nesse período. Eu acho que três pontos a gente pode destacar. O primeiro ponto que eu quero destacar, acho que é o fim de uma falsa realidade que se vendia, que era a ideia de que todo mundo tinha acesso à internet, né? Isso era muito aceito socialmente, que não, todo mundo hoje tem acesso à internet. Acho que está muito claro que não é verdade. E acho que quando o Pedro fala que, para muita gente, esse período tem sido um período de sofrimento, tem o sido exatamente porque o primeiro grande problema para o ensino remoto é que nós vivemos num país que a melhor internet do país é pior do que as melhores internets de outros países. O melhor serviço de internet do Brasil ainda é pior do que o de outros países. Então, você não tem um acesso de qualidade, quando você tem o acesso. Agora, se você, por uma questão social, econômica, cultural ou geográfica, como quem mora no campo, não tem acesso ou tem um acesso que é difícil, isso se torna ainda mais complicado para você acompanhar um encontro síncrono com o professor, ou mesmo assistir um vídeo gravado, né? Tudo isso é difícil. Eu preciso de contato com o professor para tirar uma dúvida, talvez também seja difícil, né? Porque você vai precisar contatar o professor, vai precisar da internet, vai ter que ter a disponibilidade do professor para te atender. Há uma série de dificuldades relacionadas a esse primeiro ponto, que era uma falsa realidade que tinha sido aceita por todo mundo. Não, internet não é um problema. Tanto que quando a gente começa o chamado período remoto, tanto na universidade quanto nas escolas públicas ou particulares da educação básica, não se questionou a internet de cara. Iniciou esse período como se todo mundo tivesse acesso. Então, aquilo que é uma preocupação que Pedro traz é certamente uma preocupação que não foi levada a sério por parte das autoridades, no sentido de que isso está gerando uma desigualdade muito grande. Esse período que iniciou em março, né, e vai até o final do ano, é um período que, do ponto de vista da formação dessas novas gerações, especialmente na educação básica, mas isso também tem reflexo no ensino superior, ela está sendo muito prejudicada, porque muitos estudantes não têm acesso, alguns têm acesso com muita dificuldade, e alguns poucos têm realmente um pouco mais de acesso, seja por uma questão econômica, seja por uma questão até geográfica, por morar em regiões onde o acesso é melhor. Mas a verdade é essa, não dá para ignorar que a gente vai ter um saldo extremamente negativo ao final desse período. E isso está presente tanto na fala de Pedro, quanto na fala de todos os estudantes que deram seus depoimentos, desde a pré-escola até o colégio, né, de formação técnica, né, no caso do Vidal de Negreiros, todos os depoimentos dizem a mesma coisa. A gente tem muita dificuldade para acompanhar, em primeiro lugar, por causa da internet. Então, isso é uma coisa que precisa ser discutida, tanto do ponto de vista do quanto isso é importante para a educação, quanto esse acesso à internet é importante para a educação, quanto é preciso discutir isso a nível, né, de Estado, a nível de uma preocupação de Estado. Porque não basta a gente pensar que essas empresas vão continuar ganhando rios de dinheiro, como elas ganham, né, e sem prestar um serviço de qualidade. Ainda nesse ponto da internet, e isso eu não tenho como não destacar, porque isso surgiu hoje, a gente vê quais são as prioridades de um país de fato, né? No dia de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma parceria com as empresas de telefonia para não cobrar ou consumir internet do celular durante o acesso ao site do TSE. Então, você, durante o período eleitoral agora, até o final do segundo turno,
Você pode usar teu celular para acessar o site do TSE, que não vai ser cobrado um centavo de você, ou seja, os teus dados não vão ser consumidos. Agora, não tem nenhuma proposta desde março, para que os nossos estudantes tenham esse acesso gratuito. Isso é um absurdo. Aí a gente vê quais são as prioridades do país. A gente vive num país em que ser político é uma profissão. Ela não é mais uma prestação de serviços à comunidade. Não se encara a ideia de ser um deputado, um senador, um presidente, um governador, um prefeito, não se encara como prestar um serviço comum. Né? Não é mais assim. É apenas uma profissão. Então é muito mais importante que a eleição aconteça, é muito mais importante que o site do TSE tenha acesso gratuito do que os nossos estudantes da educação pública, básica ou superior tenham acesso durante esse período, que é um período único, né? Que é um período que a gente sabe que vai passar, mas que nesse momento nossos estudantes precisariam desse acesso. Então a internet é um grande problema. O segundo ponto, eu acho que está muito relacionado à falta de uma formação de professores para o uso das novas tecnologias. Eu acho que isso ainda é muito pouco alimentado em termos de formação em licenciaturas, em cursos de pedagogia. Eu acho que o caso desse grupo de pesquisa do GPT, que é um caso único, não vou dizer um caso único, mas um dos poucos casos que existe no Brasil desse incentivo a esse tipo de formação, porque, na verdade, é preciso separar a diferença entre o que é nova tecnologia e o que são as redes sociais. Né? São duas coisas muito diferentes. Ainda em 2017 e 2018, eu fiz uma pesquisa de tráfego de dados, e essa pesquisa apontou que boa parte dos estudantes usa o tráfego de dados única e exclusivamente para redes sociais. Dificilmente ele usa para outras funções, né? Para fazer pesquisa, para fazer trabalho, para aproveitar outras tantas ferramentas que a gente está descobrindo só agora que elas existem. Né? Aliás, essa falta de formação, ela reflete, por exemplo, no fato de que a gente tem o Skype. O Skype foi fundado em 2003, o Hangout em 2013, o Zoom em 2011, e o que a gente está usando agora, o Google Meet, que é o mais jovem, é de 2017. Então, essas ferramentas, essas novas ferramentas, elas já existem há um bom tempo, e parece que a gente só descobriu ela em 2020, em meio a uma pandemia. Então, a gente realmente vem usando muito mais as redes sociais, que têm outros fins, alguns desses fins muito mais perversos, né? E a gente deixa de usar sem número de ferramentas que são fundamentais e que poderiam ajudar muito na aprendizagem. Então, parece muito claro que a formação de professores também é um problema. Não à toa, boa parte da reclamação dos estudantes é que o grande problema relacionado às aulas remotas, em primeiro lugar, está no fato de que é uma única linguagem. Teve um menino que disse assim, né, a minha grande dificuldade é de prestar atenção, porque é só o vídeo. Né? O vídeo, tal qual a gente está fazendo uso agora, é uma linguagem só. Né? E a gente sabe que a gente aprende de diferentes maneiras, portanto, usando de diferentes linguagens. A gente usar só o vídeo como linguagem, obviamente, não vai ser suportável para ninguém. O meu menino mesmo faz aula da 1h30 da tarde até as 5 da tarde, só vendo aula em vídeo. É extremamente insuportável. Então é preciso pensar na formação para dar conta dessas dificuldades. Uma outra menina dizia, e isso eu acho muito interessante, porque também quebra com alguns mitos que foram criados depois que surgiram, né, as novas tecnologias, a internet, e as próprias redes sociais. Né? Muita gente dizia, não, aos poucos o papel da escola e do professor ele vai ser substituído porque os estudantes vão ter acesso a toda a informação na internet. Né? E todos os estudantes quase sempre falam,
falta interação, falta falar com o meu professor, falta tirar dúvida com o professor. E o tipo de interação que a gente tem ao vivo não tem nada a ver com a interação que a gente tem aqui. A interação que a gente tem no vídeo, ela é facilitada, é óbvio, e eu acho que realizar encontros, reuniões, via Google Meet é uma das coisas que vai permanecer, acho que depois da pandemia, mas é importante a interação no mundo real, né? Essa coisa de, na hora, sacar e poder fazer a pergunta e poder receber essa troca com o professor. Isso a gente não tem aqui, não tem como dar conta disso. É uma única linguagem, esse é um problema muito, muito peculiar. E outra coisa, ainda sobre a questão da formação de professores, que foi muito interessante, porque apareceu em 2 falas, porque foram poucos pontos positivos apontados nos vídeos, né? Mas em 2 falas apareceu assim, não, o legal, o bacana, são os intervalos e as pausas, né? Os intervalos entre as aulas e as pausas. E como isso é importante, não apenas no caso de quem está na frente da tela do computador por tanto tempo, mas também quando a gente está na universidade ou na escola. A pausa é muito importante. A gente vive num mundo que só dá tempo para o trabalho, só dá tempo para atividade, mas ele não dá tempo para o ócio. A gente não tem tempo para o ócio, para parar, para jogar a conversa fora, para pensar, para fazer qualquer coisa, para estar com os colegas. Aqui o pessoal fala, bom, eu tenho um intervalo, uma pausa, eu fico com a família, né? Eu posso ter uma interação com a minha família. Bom, mas isso é muito importante para a aprendizagem. A palavra escola, né, que do latim escolé, significa tempo livre. A escola foi criada para ser um espaço de liberdade, para ser um espaço do tempo livre, do tempo não comprometido. Isso é muito importante. A gente transformou a escola, a gente transformou a universidade num lugar pesado, num lugar onde a gente quer estar por um tempo, porque, em teoria, precisa, mas depois a gente quer ir embora. A gente não quer mais. Eu em pouco tempo aqui na universidade, eu já ouvi de vários estudantes a expressão, eu não vejo a hora de terminar o curso e ir embora. Por que isso? Né? Por que querer terminar tão rápido o curso e ir embora? Porque, às vezes, se torna também a aula presencial bastante pesada por causa dessa falta de espaço, de tempo para viver aquilo ali, para viver a academia. Eu sempre digo que viver a academia não é ir para a sala de aula. Viver a academia é viver o tempo não ocupado pela sala de aula. É o grupo de pesquisa, é a extensão, é a oportunidade de estar com os colegas. Rita sabe disso, porque a gente já conversou sobre a necessidade disso lá no campus de Bananeiras. A falta, especialmente lá de cima, onde ficam as salas da pedagogia, administração e agroecologia, a falta de um espaço comum para os estudantes sentarem, para tomarem alguma coisa, para comerem, para darem risada, para pegar um violão e tocar, sei lá, para fazer qualquer coisa, menos estudar naquele momento, sabe? Para mim, universidade é isso. Universidade não é só ir para a sala de aula. Se universidade ou se escola for só entrar na sala de aula, ter conteúdo e depois ir embora, para mim isso é uma indústria. Para mim, isso é uma indústria. Só sala de aula e ir para casa, isso é indústria. A academia, espaço de academia é espaço de troca, é espaço para se encontrar, para conversar, para pesquisar, para o professor gaúcho poder fazer um churrasco para os alunos. Não tem espaço para nada, entende? Eu brinco, mas a verdade é que para mim, eu sinto muita falta disso. E eu acho que esse relato dos estudantes, o bacana de estar em casa é que a gente tem espaço para intervalos, para pausas. E realmente é assim. O cérebro da gente precisa de pausa, o corpo da gente precisa de pausa.
e é tudo uma correria só. Por fim, tem um monte de coisa que eu gostaria de falar, mas eu vou deixar para, durante as perguntas, né, a gente desenvolver mais isso. Por fim, tem um problema muito sério, que ele não apareceu nas falas de forma direta, mas que eu acho que chegou o tempo de nós, professores, discutirmos isso, que é o fato de que a gente tem um sistema educacional profundamente paternalista, né? Ou seja, um sistema educacional que não forma para autonomia. O que aconteceu agora, nesse período? Nós, professores, agimos como se nós tivéssemos educado os nossos estudantes para serem autônomos. Ou seja, a gente manda texto, manda atividade, e o aluno que resolve. A gente enche o estudante de atividades. Eu fiz um levantamento com a turma que eu estou trabalhando na pedagogia, e uma das principais reclamações deles sobre o primeiro período remoto foi essa. Muita atividade, professor. Toda semana, todos os professores mandando atividade. Ora, essa reclamação se dá por quê? Primeiro, falta ao professor, e isso a gente volta lá para o segundo ponto, que é a questão da formação de professores. Falta esse professor entendimento de que é preciso tempo para essas atividades. Ora, se eu dou um artigo de 20 páginas para esse estudante ler, eu tenho que calcular razoavelmente o tempo que esse aluno precisa para fazer uma boa leitura desse texto. Eu não posso esperar que ele dedique uma semana inteira só para o meu texto. Ele tem outras disciplinas, ele tem a família, ele tem a vida, talvez, profissional dele, ele tem o ócio dele, porque se ele não quiser fazer nada, ele também tem direito a isso, né? E a gente está vendo realmente os estudantes serem abarrotados de trabalhos e de atividades. Não vão dar conta. Não vão dar conta porque o professor não considera o tempo e porque nós não formamos para autonomia. Ou seja, mesmo quando a gente já está num modelo presencial, de escola ou de universidade, a gente é muito paternalista com o estudante. A gente a gente leva a sério, no caso da pedagogia, brincando, né? A gente leva a sério a ideia de pegar pela mão e carregar. Só que a gente tem que pegar pela mão e uma hora tem que largar a mão do estudante, né? Tem que deixar ele aprender, tem que forçar ele a aprender por conta própria. E isso desde pequenininho a gente percebe que tá muito presente na escola. A primeira fala, eu não sei se todo mundo conseguiu ouvir, porque era bem baixo o áudio, mas a primeira fala da menina da pré-escola, ela diz que, entre outras coisas, ela diz, a distância dos colegas, da professora, mas ela dizia assim, eu sinto falta de fazer as tarefas na sala, né? Ou seja, a ideia de ter uma atividade na sala, porque se eu tenho uma atividade na sala, eu vou levar pouco ou nada de atividade para casa. E, na verdade, por exemplo, quando se fala de sala invertida, né, o modelo de sala invertida, o ideal seria que a gente fosse para a aula já com uma certa preparação para aquilo que a aula vai desenvolver. Mas é o contrário, né? O nosso modelo eu, professor, dou uma aula sobre um determinado conteúdo, falo bastante sobre aquele conteúdo, expositivamente, e ao final eu dou atividade para o meu aluno resolver, em sala e em casa. Mas muitas dessas coisas acabam, como diz Richard Sennett, ele diz assim, na sociedade atual, a gente está desabilitando uma série de habilidades e capacidades com as quais a gente já nasce. Uma delas é a habilidade de ser autônomo, né, de ser capaz de buscar por conta própria a sua aprendizagem. Claro que é muito mais confortável para o professor se esconder atrás da sua autoridade ainda, né, como detentor do saber, como aquele que sabe tudo, né, e aí o estudante ficaria nas mãos desse professor. Mas, felizmente, esse momento, por mais trágico que ele seja, ele está levantando essas questões. Eu costumo dizer que crise, né, é um momento ímpar, ele não é um momento apenas
ruim, como às vezes a gente pensa. A crise é um momento de parar, de pensar e de buscar soluções alternativas. E eu acho que a gente está diante de uma série de possibilidades que esse período remoto tá apresentando para nós. A primeira, para resumir um pouco do que eu falei, a primeira é discutir essa questão da desigualdade. Desigualdade de acesso, desigualdade não apenas do acesso à internet, mas do acesso a uma formação mais qualificada. A gente precisa rediscutir a formação de professores, uma formação de professores alicerçada no tempo presente. A gente precisa pensar na autonomia do estudante, na capacidade de formar ele de forma autônoma e, para finalizar, mas sem me demorar, pensar no acesso dos estudantes também com deficiências e transtornos. Por que isso é muito importante? Porque se uma ferramenta tecnológica ela é importante e é boa para um estudante que não apresenta nenhuma deficiência ou nenhum transtorno, ela pode ser muito mais significativa ainda para um estudante com deficiência ou transtorno. No entanto, esse período remoto mostrou que esses estudantes estão totalmente esquecidos, seja pela universidade, seja pela escola de educação básica. Eles estão abandonados. As plataformas quase sempre não apresentam nenhuma possibilidade de acesso a eles. Por exemplo, aqui a gente tem um encontro onde agora estamos em 41 pessoas, né? Se a gente tivesse alguém aqui com surdez, a gente não tem alguém transmitindo em Libras, traduzindo em Libras. A gente não tem audiodescrição. As plataformas que existem hoje, por mais tecnológicas que sejam, não apresentam audiodescrição para o cego. Imagina, então, para um estudante com autismo. Como um estudante com autismo vai acompanhar uma tarde inteira de vídeo? Isso é muito pesado para esse estudante. Sem falar que o som, o barulho, pelo menos eu vou falar da experiência com o meu menino, né? Tem muito som e muito barulho, por mais que seja só a professora. Eu não sei qual é o problema na gravação da aula, mas tem muito som e muito barulho, que para um estudante com autismo isso incomodaria demasiadamente. Então, esses estudantes, tais quais aqueles que não conseguem acessar por causa da internet, esses estudantes com deficiências e transtornos, às vezes eles até têm acesso à internet, mas eles não conseguem acompanhar. Por quê? Porque essas plataformas não estão preparadas para isso. São poucas delas que trazem algum, vamos dizer assim, algum aspecto que possa facilitar a vida desses estudantes. Falando aqui no universo da UFPB, o próprio SIGA-A, até o início da pandemia, ele não tinha quase nada de recurso ou ferramenta para esse tipo de estudante. Quase nada. Depois de muita luta durante o período de março e abril, que algumas coisas foram incluídas na plataforma. Porque senão esses estudantes estariam totalmente relegados, deixados de lado, ou como a gente usa muito essa expressão na educação especial, estariam segregados, né, separados de todos os outros. Aliás, dá para usar, aproveitando toda a fala de Pedro, viu, Pedro? Dá para aproveitar essa expressão para isso que está acontecendo nesse momento. Eu acho que a gente segregou muita gente. A gente separou muito estudante. Tem muito estudante que não está tendo acesso, tem muito estudante porque a vida continuou para ele, do ponto de vista do mundo do trabalho, por exemplo. Teve uma menina que teve que abandonar uma disciplina comigo, porque ela disse: olha, professor, não tenho como acompanhar porque vou ter que trabalhar. E acompanhar um encontro síncrono, ou seja, um encontro via Google Meet, por exemplo, para ela ficaria difícil. Então a gente segregou, separou e mostrou o quanto esse país é desigual também em termos de educação. E isso é uma preocupação para mim que precisa ser levada a sério, seja por nós na academia ou seja pelos nossos representantes no Estado.
Era isso, gente. Bom, pessoal, então vocês já podem colocar nas perguntas, quem não quiser abrir o microfone. Quem quiser abrir o microfone também pode, inclusive é até melhor para a nossa interação, mas quem não se sentir à vontade pode colocar no chat que a gente está acompanhando, e quem quiser pôr alguma colocação também. Temos uma pergunta aqui de Iris, né? Ela perguntou: sabemos que o termo autonomia é um dos termos mais discutidos dentro da praxis. Seria a educação remota um reflexo do fracasso da... O áudio de Milena cortou para mim ou cortou para todos? Cortou para mim também. Pronto. Continuando a pergunta, seria a educação remota um reflexo do fracasso da educação brasileira presencial? Quem responde? Eu acredito que a pergunta foi para você, professor. Tudo bem, então. Quem fez a pergunta é Iris. Iris Daiane. Iris. Oi, Iris, tudo bem? Já que tu não mostrou o rosto e não falou, um abraço, querida. Iris, assim, ó. Acho que ela acrescentou aqui, estão considerando negativas as experiências. Iris, eu acho assim, eu penso que, em parte, é reflexo do fracasso, sim. Eu não vou dizer que é só isso, né? Não vou dizer que está tudo errado, mas acho que isso é muito importante. Eu tenho contato com estudantes na Espanha, com quem eu fiz amizades, e esses estudantes dizem que a experiência está sendo bem mais interessante, né, lá. Mas isso se deve, em parte, por quê? Porque, como eu disse, desde a educação básica, tem países que apostam mais nessa autonomia. Eu tenho um exemplo do meu menino, que quando eu fui fazer parte do doutorado lá, meu menino foi alfabetizado lá na Espanha. E a gente levou ele no primeiro dia de aula, e a gente pensou assim, porque essa era a nossa experiência de Brasil. A gente pensou, nós vamos levar, ele está vindo de fora, ele não tem a língua, a gente vai precisar ficar, acompanhar ele no primeiro dia, esperar que de repente a professora diga, agora ele vai para casa, porque era assim que tinha acontecido nas outras escolas, por onde ele tinha passado aqui no Brasil. A gente levou ele para o primeiro dia de aula e a professora disse, legal, então até às 5 da tarde. E a gente disse, como assim até às 5 da tarde? Ela, não, às 5 da tarde vocês vêm buscar ele. E aí a gente ficou admirado, como assim, a gente não precisa acompanhar, vai que ele sofre, que ele sente, que ele passa por alguma experiência traumática, já que é o primeiro dia dele numa escola em outro país, e ela disse, não, meu papel aqui como professor é exatamente ser a tutora deles aqui, desde o primeiro instante. Então, a gente tem também essa visão muito paternalista como pais e mães. A gente pensa e protege demais os nossos filhos. Na mesma escola, quando ele foi fazer uma viagem de campo, que era até um museu, a professora foi sozinha, com 30 e poucos estudantes na faixa de 5 ou 6 anos de idade. E a gente viu a saída e a chegada deles. Eles extremamente calmos, tranquilos, assim, uma coisa assim inimaginável para nós. Mas por quê? Porque tanto pais quanto
quanto nós, professores, a gente é muito paternalista e a gente não quer soltar a mão dos nossos filhos e dos nossos estudantes. A gente tem medo, a gente peca por excesso de cuidado. Agora, Iris, quando você fala que a educação remota ela pode ser um reflexo de que a educação brasileira presencial ela tem muitos problemas, acredito que sim. Acredito que é uma consequência. Não é à toa que quase todos os estudantes que estão passando por esse período remoto têm reclamações. E quase sempre essas reclamações, elas focam na questão do acesso, né, da internet, mas também focam no fato de que eles não conseguem estudar sozinhos. Eles precisam do professor. E eles estão sempre dizendo isso. Eu preciso de contato com o meu professor. Eu preciso de contato com a minha professora. Não sei se você quer falar alguma coisa. Gostaria de registrar a presença da professora Anita Pereira, que se juntou a nós. E, professor, é interessante isso, da questão do precisar do outro, do professor, porque a gente do ensino superior sente essa necessidade de ter o contato, e aí, se a gente que já tem, né, já deveria ter mais autonomia em relação a isso, como fica a questão, né, quanto mais desce o nível do ensino, principalmente levando para as crianças também, complica cada vez mais. Então, eu tenho um sobrinho de 6 anos e ele sempre está reclamando que ele não gosta de estudar em casa, que ele preferia estar na escola, que ele não está aprendendo nada. E ele tem o apoio em casa dos pais para estar fazendo as atividades, só que tem muita gente que não tem esse apoio, tem muita gente que nem está recebendo atividades. Sabe que, enquanto surgem mais perguntas, eu vou falando. Eu disse, eu sou filósofo, se deixarem eu vou falando. Nessa minha experiência lá na Espanha, e também quando visitei Portugal, eu tive a oportunidade de ministrar aula na graduação lá. E aí eu acompanhava o meu tutor, e o meu tutor marcava a aula, eu ia para a aula, a gente trabalhava com os estudantes, e daí eu dizia, então, agora a gente tem aula com eles no mesmo dia, no mesmo horário, na próxima semana. Aí ele dizia, não, agora a gente vai se ver só daqui 21 dias com eles. Eu digo, como assim só daqui 21 dias? Né? E as outras horas, ele disse, não, aqui é assim, a gente trabalha uma parte em sala e a outra parte eles são estimulados a pesquisar e a trabalhar por conta própria. E aí a gente tem tempo que eles têm que dedicar para pesquisa, a gente tem que dedicar para extensão, enfim, para outras atividades correlatas. E é interessante como aqui a gente se perdeu uma aula, meu Deus, perdemos uma aula, né? Porque o momento presencial ele é muito marcado. Eu acho, é importante dizer isso, eu adoro estar com meus estudantes. Eu acho que se eu não amasse tanto estar em sala de aula, eu estaria fazendo qualquer outra coisa da vida. Eu gosto de estar com as pessoas. Agora, é preciso também largar a mão, é preciso dar espaço para o estudante aprender também. Concordo plenamente com o professor na questão dessa autonomia, né? E aí eu queria problematizar, né, trazer para o debate, da gente pensar o seguinte, que existe um princípio de autonomia, que é esse que o professor falou, na questão de dar espaço, de dar a possibilidade de aprender, né, do ócio, da criação, do ócio criativo, uma autonomia mais relacionada com o princípio freiriano. Só que a gente também tem que ter cuidado com as questões, com o que vem acontecendo, né, nesse mundo moderno, nesse mundo nesse neo-mundo, na questão de que termos são assimilados e são ressignificados nesse processo desse nosso mundo atual. Então, por exemplo, o limiar
da autonomia para o abandono, que, por exemplo, vem se justificando o ensino remoto e que ele está dando certo, primeiro pegando uma parcela de uma população que tem acesso a diversas aparelhagens que permitem que eles tenham mais qualidade e justificando isso como autonomia, como criação de autonomia, né? E essa autonomia que eles utilizam não é a autonomia que a gente pensa como algo positivo. Ela é uma autonomia que ela é característica dos processos sociais que já acontecem no mundo e do direcionamento que o capitalismo vem dando à nossa sociedade. Não só o capitalismo, né? Uma série de forças e poderes, mas, por exemplo, hoje em dia é super visado e super admirado a questão do empreendedorismo. Ou, por exemplo, dos Ubers, que não, você tá fazendo isso por conta própria, tudo sua conta própria, você é meritocracia, tudo que você está desenvolvendo, sua autonomia, mas são nomes e vem se dando aspectos positivos a coisas terríveis. Então, o que leva uma pessoa que tem uma certa estabilidade de emprego, ser demitida e ter que lutar e passar fome e passar por situações vexaminosas para poder ter o seu próprio negócio e sobreviver minimamente, trabalhando não sei quantas horas por dia e pensando e estressada. Eu acho que existe o princípio da autonomia que o professor falou e existe um princípio de autonomia que vem sendo difundido, que não é uma autonomia boa, é uma autonomia que é tipo assim, vire-se, dane-se. E essa relação, assim, então, para a gente, né, pensar só isso mesmo. É ótimo isso, Pedro, porque assim, de novo eu vou falar como filósofo. E como filósofo, eu tenho muito cuidado com conceitos. E eu fico muito triste porque, geralmente, nas licenciaturas, as pessoas não querem discutir conceitos. As pessoas querem discutir práticas, querem discutir metodologias, didáticas, que são muito importantes, mas que o conceito é a base disso tudo. E quando você fala sobre autonomia, e essa relação com o termo que você usa, que é abandono, em filosofia a gente chama isso de espontaneísmo, que é o fato de que a gente passou por um período que é a passagem da pedagogia tradicional para uma pedagogia nova, crítica, democrática, mas essa passagem foi uma passagem sem alicerçar os conceitos e transformou a educação numa educação espontaneísta, que basicamente significa dizer que vale tudo, qualquer coisa é educação. E esse é um grande perigo de quando a gente não leva a sério os conceitos. Eu não sei se você já leu um texto relativamente curto da filósofa alemã Hannah Arendt, chamada Crise na Educação. Quando ela vai falar sobre a crise na educação nesse texto, um dos pontos que ela faz a crítica é exatamente nesse. Ela vai dizer, não, a gente precisa de uma escola com mais autonomia, com mais democracia, com mais liberdade, mas essa escola não pode ser uma escola espontaneísta. A escola tem fins, a escola precisa cumprir com seus fins. Uma escola que não ajuda o estudante a aprender, ela não tem função nenhuma. A função da escola é que o estudante aprenda, né? E a gente precisa encontrar maneiras para que essa escola sirva à aprendizagem do estudante. Agora, dizer que qualquer coisa vai levar exatamente a esse abandono, do tipo, de alguns movimentos. Por exemplo, quando se começa a se discutir o construtivismo em educação, já lá na década de 80, para cá, muita escola que se disse construtivista, essas escolas faziam exatamente isso, abandonavam os estudantes. O estudante é o centro da educação. Tá certo, quem é aqui que não concorda que o estudante é o centro na educação? Agora, dizer que ele é o centro não significa se desresponsabilizar, que é isso que é o risco, né? Dizer que a gente vai colocar o aluno no centro, mas eu vou me desresponsabilizar. Não, o aluno vai aprender por conta própria.
Quando a gente fala de autonomia, isso é um dos cuidados que a gente tem que ter. Aliás, não só de autonomia, como de democracia, porque o conceito, a gente diz em filosofia que o conceito é a base de trabalho da filosofia. E o conceito, ele se cria, se recria, se renova, se ressignifica, e ele pode ser usado para determinados fins, inclusive ideológicos. E esse é o risco mesmo. Nós temos uma pergunta aqui da professora Anitta Pereira, direcionada a você, Maurício. Na opinião do professor, a educação à distância é um aprendizado necessário? Eu acho que a educação é um aprendizado necessário. Não só a educação à distância. Eu acho que o bom professor, um professor com uma boa formação, ele vai enfrentar tanto a educação presencial quanto a educação à distância com um mínimo de sabedoria, vamos dizer assim. Porque é muito comum no EAD, eu trabalho no EAD, Rita trabalha no EAD, enfim, outros professores também trabalham no EAD e tem práticas que são muito distintas, né? Algumas dessas práticas eles levaram para esse período remoto agora, que estão gerando uma série de problemas, né? Porque uma coisa é o aluno do EAD, outra coisa é o aluno que era do sistema presencial de ensino, e agora ele se viu diante de uma novidade para ele, porque ele estava acostumado com a sala de aula. Acho que a Anitta está se referindo aos estudantes, né, Anitta? Bom, da perspectiva do estudante, também é um aprendizado, né? Eu acho que os nossos estudantes, eu não sei se você já estava aqui quando eu estava falando sobre isso, eles estão vendo o quanto é necessário aprender a estudar por conta própria. Eles estão percebendo isso, que não é só uma questão de acesso, que é importante, não é só uma questão de ter a figura do professor, mas é uma questão de preparar seus horários de estudo, de preparar seus ambientes de estudo, porque todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade. Alguns têm mais, outros têm menos. Agora, a gente precisa aprender a criar hábitos de estudo, por exemplo, que não são estimulados nos dias atuais. Se um de vocês, um monte de carinha jovem aqui, dizer para um amigo, eu não vou poder hoje sair com vocês para ir no forró, né, porque eu tenho que ficar em casa, que eu tenho um livro para ler. Tu é louco? O que tu vai ler o livro? Vai ver se não tem um resumo na internet do livro, se não tem uma sinopse do livro na internet. Sentar a bunda na cadeira e ler um livro não é fácil. Ler um livro técnico, como é no nosso caso, né, livros de formação de professores, livros de pedagogia, para quem é da pedagogia, para nós filósofos na área da filosofia, não é fácil. Exige uma série de habilidades e competências que a gente tem que desenvolver. Só que a gente não percebia tanto isso, né? A gente percebe hoje isso porque a gente está vendo as consequências. Só que essa é uma preocupação que eu tenho sempre quando eu falo de educação inclusiva. Eu sempre digo assim, nós temos um grande problema quando se fala de educação, que a educação trabalha para o presente e para o futuro. Como assim? Trabalha para o presente e para o futuro. Trabalha para o presente porque tem uma geração que está aí e precisa ser educada. E ela não pode esperar. Para o futuro, no sentido de que a gente precisa transformar a nossa escola, que a gente precisa transformar a nossa universidade. A gente tem que lutar por essa transformação hoje. Mas como disse Pedro, e como disseram todos os outros estudantes em suas falas, eles estão sofrendo agora. É agora que eles estão sofrendo. É agora que eles precisam que a universidade e as escolas parem, pensem e achem uma solução para esse problema. Eles não podem esperar isso para a próxima geração. Então, a educação tem um duplo caminho que ela precisa seguir. A gente não pode deixar de lutar pelas mudanças, que talvez os nossos netos vão colher essas mudanças, mas alguma coisa precisa ser feita agora. No mínimo, uma avaliação. Falando em termos de graduação, a nossa universidade não fez uma avaliação. Eu chefe de departamento,
participei de reuniões com a PRG, repeti inúmeras vezes, antes de iniciar esse segundo período suplementar, que precisava de uma avaliação, que a gente precisava parar, ouvir os estudantes. Aí foi feita uma pesquisa via SIGA, onde nem metade dos estudantes responderam, e eles acharam que aquilo era suficiente, que a resposta daquele questionário já era o suficiente para ter uma noção do panorama geral do que tinha sido o período remoto. Não, está funcionando bem, os estudantes não estão reclamando, alguns até estão gostando. Agora, quando tu fala com os estudantes, não é isso que você ouve. Você ouve das dificuldades, do sofrimento, né? Teve um dos rapazes no vídeo, lá no início, que ele diz assim, um dos grandes problemas é que de manhã eu posso estar participando da aula, mas eu não sei se de tarde eu vou estar participando. De repente eu fico sem internet, de repente eu fico sem acesso, né? Falta luz ou falta a própria internet, ou se eu estou acessando por dados, a antena deu problema, sei lá. Então a gente precisa de algo para esse momento, a gente precisa pensar no momento também e nas soluções imediatas para isso. Gostaria também de falar sobre esse tema bem rápido, assim, só para também, né, trazer esse esclarecimento, assim, que o que a gente está vivendo não é EAD, é uma transferência do ensino presencial para o ensino virtual feita de qualquer jeito, qualquer forma, e tudo bem, porque a EAD ela tem metodologias próprias, a forma de se trabalhar com a tecnodocência é diferente, não é desse jeito atropelado como vem acontecendo, existe a figura do professor, existe a figura do tutor, existem fóruns, enfim, existe toda uma articulação e uma rede de mecanismos que vão possibilitando um aprendizado bem mais significativo. Ao meu ver, a questão da gente é que foi feito de gambiarra mesmo, e tínhamos essa possibilidade de pegar aspectos da EAD e pensar, especialmente depois de tantos meses passados, a gente tinha essa possibilidade de pensar outras formas, de pensar outras possibilidades, só que não existiu isso. E não é por culpa do professor, ou por culpa de uma instituição específica, ou por culpa dos alunos, mas é por culpa de uma cultura educacional que ela não é pautada na avaliação contínua. Ela é a forma como o Brasil avalia a educação é muito falha ainda. Então, se definem pontos, e esses pontos a gente alcança, e é uma questão métrica e numérica, ainda temos muito a avançar. E aí, quando chegou a pandemia, aconteceu, como a colega falou, a Maria Aline, da dificuldade dela como professora e como aluna dessa dualidade, né, de como ela vem enfrentando os dois pontos negativos da moeda. E eu me solidarizo muito, porque eu imagino quão difícil deve ser encarar, né, essas duas realidades e essa fala. Eu estou com dificuldade de articular aqui. Pessoal, a lista de presença já foi disponibilizada no chat, tá? E eu vou pedir para a Milena estar colocando novamente, porque ela está lá em cima, para vocês não esquecerem de marcar a presença, ok? E tem uma outra pergunta aqui, só um minuto que eu repasso. Também da professora Anitta. Para esse momento, não seria o caso de nos unirmos em luta para conquistar o acesso universal à internet no Brasil, como obrigação estatal? Podemos estar perdendo o bonde da história. Bom, ela não direcionou para quem seja, mas os dois podem falar um pouco sobre isso. Pode começar pelo professor. Anitta, eu falei antes sobre essa notícia do dia de hoje, né, de que o TSE articulou com as empresas de telefonia acesso gratuito ao site do TSE durante todo o período eleitoral, até o final do segundo turno, né. E daí eu colocava a questão e dizia,
como para algumas coisas o Brasil funciona e para outras não. Né? Dar acesso ao site do TSE de forma gratuita, né, sem consumo de dados, foi rapidinho. A gente está com o ensino remoto desde março e até agora os nossos estudantes não têm acesso à internet. Né? Tem algumas, para usar o termo que o P usou, tem algumas gambiarras, né? Uma universidade aqui envia um chip, outra universidade lá envia ou paga um plano de celular. Tem algumas gambiarrinhas, mas acesso não tem. Eu acho, Anitta, que seria importante, sim, lutar por esse acesso universal. Agora, imaginar que com esse governo a gente vai conseguir isso é um sonho muito, muito, muito distante. Porque não é um governo que trabalha para resolver a desigualdade, pelo contrário, ele é um governo que trabalha para aumentar a desigualdade. Então, eu acho que seria interessante, seria importante, e acho que a luta em si, ela pode acontecer, mas isso se tornar real, acho pouco provável. Nesse momento. Bom, Pedro, você pode falar um pouco sobre isso também, se quiser. E interessante também é que quando a gente fala de direitos no Brasil, é um tema bem complicado, porque assim, a gente tem o que chamamos de direitos humanos e temos uma realidade em que esses direitos humanos são limitados a uma parcela da população. Então, existem pessoas que nem humanos são, porque não têm esses direitos. Então, a internet, o acesso à internet, ele deveria sim ser um direito universal, e eu acredito que a luta por ele tem que acontecer. Só que, quando a gente fala na luta por esses direitos, existe uma dificuldade muito grande da gente conseguir efetivá-los, de efetivar os direitos. Então, tipo assim, se você chega para uma pessoa em que ela não tem nem o que comer direito, nem saneamento básico, e nem saúde, e nem nunca teve educação de qualidade, e quando parece que as coisas, na pandemia, a gente está enfrentando uma problemática, até a própria ideia da gente estar discutindo aqui o ensino remoto, se formos ver por alguns anos, ainda é muito distante, sabe? Parece que temos tantos problemas a enfrentar que vai acumulando e acumulando e acumulando e acumulando, e a gente não consegue resolver esse de agora porque ainda tem um outro anterior. Então, a pandemia revelou, né, ou deixou mais claro e mais escancarado esses defeitos e essas invisibilidades. Então, por exemplo, uma coisa que eu não tinha parado para pensar que o professor problematizou, a questão da pessoa com deficiência. Eu nem, tipo assim, é algo tão invisível que eu nem tinha minimamente pensado. Então, assim, são tantas problemáticas e poucas possibilidades de solução que eu tomo cuidado até para meu discurso não ficar muito vazio e muito pessimista. Então, dentro das possibilidades que temos, essa que a professora Anitta falou sobre a universalização do direito à internet, é algo que poderíamos lutar, né? Uma melhoria de equipamento mesmo para os professores, por exemplo, seria algo já muito positivo. A gente está lidando com professores próximos à aposentadoria, chega uma pandemia, diz, professor, tu vai ter que dar aula e é pelo celular, e só isso basta? Então, existem possibilidades, pequenas possibilidades, que se tornam grandes ações dentro desse contexto que a gente poderia estar tentando, né? Não tem mais nenhuma pergunta, pelo menos por enquanto, mas tem vários comentários interessantes aqui, né, que estão sendo colocados no chat sobre essa perspectiva de como se está enxergando agora, né, a Maria Helena faz essa perspectiva de avaliar
se enxergar, tanto como docente, tanto quanto discente. Uma nitidez em relação ao discurso do professor, com relação à análise sobre a educação à distância pelo ângulo dos processos de ensino-aprendizagem. Iris colocou sobre o quão complexo é, né, o quão complicado é, principalmente na perspectiva de gênero. Eu noto que ela, na colocação dela, ela colocou aqui em relação às mães, esposas, né, e tantas outras responsabilidades. Esse é um debate que vai ser efetivado amanhã, quarta-feira, né, a programação de amanhã vai trabalhar essa perspectiva de gênero, tanto para o ensino, tanto para o estudo, nesse tempo de pandemia. Aí a Anitta fala de novo sobre as lutas, né? As nossas lutas têm que ser sempre permanentes, a gente tem uma tendência a olhar para a nossa realidade e há um desânimo, né? Há um pessimismo, porque às vezes a gente não consegue enxergar uma luta no futuro, mas tomar como base a perspectiva freiriana, né, da pedagogia da esperança, e junto com essa esperança a gente recarregar as nossas baterias, porque a luta vai ter que ser constante e a gente precisa enxergar uma perspectiva de futuro, como o Maurício falou, né, muitas coisas que nós vamos lutar hoje, a gente não vai ver os frutos dela, né? Vai ser para os nossos netos, para as próximas gerações, a gente vai morrer sem ver, mas vai valer a pena lutar nesse momento, né? Eu achei interessante aqui nas colocações do professor Maurício, inclusive quando ele fez o exemplo, quando ele trouxe o exemplo do filho dele, eu também tenho uma experiência bastante similar, embora a minha filha, quando estivemos morando fora, por motivo também do meu doutorado, ela já era adolescente. Mas, mesmo assim, a preocupação acontece, né, em todas as fases. Eu acompanhei no primeiro dia, ela teve, quando eu estava numa região que ainda tinha uma outra língua oficial, que eu acho que isso também se passou lá com o filho de Maurício, ela teve que ter uma overdose ainda de uma terceira língua, né, mas isso me chamava atenção, essa autonomia para adolescentes também, né? E a Maurício até colocou um exemplo de aula passeio, eu também verifiquei isso, observei isso, e aula passeio feito com um só docente, levando uma turma enorme, provavelmente na escola, a minha filha ficou em escola pública, a escola pública não tem turmas pequenas, e era de metrô que é o transporte público mais usado, né, lá. E a gente observa durante todo o dia várias cenas dessas, né? De docentes com uma turma de estudantes entrando ou saindo de uma estação de metrô. E há um respeito, uma atenção, né? Uma autonomia muito interessante essa perspectiva da formação humana, porque há uma autonomia estudantil e, ao mesmo tempo, um respeito pelo líder, né? Por quem está à frente daquela turma. Então, não há baderna, não há bagunça, não há desvios, né? A gente observava, às vezes eu sentava assim, numa praça e observava de longe, por muito tempo, e todo um trajeto, né, de muita organização, de muita responsabilidade por parte de cada criança, por parte de cada adolescente, né? Então, isso é interessante a gente perceber, porque, como o Maurício falou, tem uma questão cultural, né? A gente percebe que aqui no Brasil nós temos, principalmente, há quem diga, Maurício, inclusive, por região também, eu já ouvi falar que a região Nordeste ainda é maior, essa cultura do cuidado, né? De um cuidado de maninha e painho, né? Então, se a gente observar no Brasil, adolescentes já entrando para a fase da juventude, já com seus 18, 19, 20, 21, 22 anos, ainda estão morando em casa, né? Isso não é comum a gente ver isso, até nos países aqui, vizinhos nossos. Ô, Fabrícia, chegou, quero fazer aqui referência à nossa amiga Fabrícia. Desculpa pelo atraso, mas eu mandei o menino chegar aí também.
Andréa já chegou na minha turma. Oi, Maurício. Oi, gente, boa noite. Linda. E aí a gente percebe que essa construção humana, desde de criança, né, de uma autonomia, de uma cultura familiar que constrói uma autonomia, faz também com que os filhos saiam mais cedo de casa, com que os filhos adquiram essa perspectiva de viajar pelo mundo, né, de conseguir um trabalho cedo, de morar sozinhos, né, e isso a gente não vê muito aqui no Brasil. Então, eu acho interessante isso, e é difícil quebrar essa cultura. Eu me lembro que meus filhos, desde pequenos, já no segundo ano ainda do ensino fundamental, eu já começava a prepará-los para que eles fizessem as tarefas sozinhos, porque aqui também há esse costume que o pai e a mãe têm que acompanhar o filho, e eles se acostumam com isso. Se manhinha ou painho não estiver junto para fazer a tarefa, eles não fazem só, eles voltam para a escola com a tarefa sem fazer, né? Porque fica naquela espera, né? naquele condicionamento de esperar sempre pela mão de alguém, do mesmo jeito que na escola eles se condicionam a esperar pelo professor, pela professora. Então, talvez aí esteja essa cultura de uma necessidade presencial que às vezes nem é necessária. Né, que às vezes nem é necessário. Como tanto trabalhava eu como pai deles, eu tive que acostumá-los a fazer as atividades sozinhos. Né, a ler, e eu me lembro que quem era a pessoa mais crítica com relação a isso? A minha mãe. A crítica era como se fosse, eu estava abandonando meus filhos. Né? Então, isso é reflexo dessa cultura. E essa cultura tem que ser quebrada não só na escola, mas também em casa, nas famílias. Né? Em todas as esferas, Rita. Em todas as esferas, é verdade, Maurício. Eu costumo dizer que nós vivemos um país que ele optou por duvidar dos seus cidadãos. Ele duvida, ele não confia nos seus cidadãos. Então, tudo, desde tu parar para pensar no sistema legal que existe no país, a gente, em vez de apostar que as pessoas podem ser pessoas melhores, a gente cria uma penca de leis, cria inúmeras leis, pensando assim, se ele errar, ele vai ser punido, vai ser multado. Então, a nossa escola também foi criada nesse sistema, no sentido de que o aluno vai ser punido pelas consequências de suas ações. Mas a gente duvida do aluno, a gente duvida da capacidade dele aprender. Quando a gente fala lá em educação especial, na perspectiva da inclusão, a gente sempre diz isso, né? A primeira coisa que você, professor, tem que entender é que todo mundo pode aprender. Se você não reconhecer isso e não assumir isso, não adianta falar de educação inclusiva, porque é só discurso, é só fala. Se você não mudar dentro de si, que qualquer criança, que qualquer estudante, jovem, adulto, pode aprender independente das suas limitações, sejam elas físicas, sejam elas de outras origens, a gente não vai conseguir ter uma educação na perspectiva da inclusão. Então, esse é o grande dilema. Né? Como transformar isso se a gente vive num país que, do ponto de vista de todas as suas dimensões, ele decidiu isso, que ele tem que duvidar dos seus cidadãos. Ele não aposta que o seu cidadão pode ser uma pessoa melhor, que ele pode realmente responder de maneira diferente. Ele nem dá essa oportunidade. Ele pensa, não, o brasileiro realmente é safado, o brasileiro realmente vai fazer tudo errado, então eu tenho que fazer a lei. Eu tenho que fazer a lei para punir, Exatamente, Maurício. E é um ciclo, né? É um ciclo. Se você, desde de criança, já no seio do primeiro grupo social que você convive com maior profundidade, que é a sua família, você já se condiciona a esperar por alguém, a não ter autonomia, na escola isso vai se repetir e na sociedade isso vai se repetir. Nas cidades isso vai se repetir. Se a gente for prestar atenção, nossa experiência, né? Fabrício também está aqui, também teve a experiência de viver fora por algum tempo, e a gente percebe que, por exemplo, a cidade que eu morei, ela é reconhecida, inclusive, por lá ter se iniciado uma perspectiva
teórica sobre a cidade que educa. Em 1992, o primeiro evento, né, sobre a cidade educadora foi lá em Barcelona. E essa cidade educadora também é uma cidade que promove a autonomia dos seus cidadãos, das suas cidadãs. Né? Então, as pessoas maiores, que são as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, né, as crianças, jovens, adolescentes, todas as pessoas, né, inclusive as pessoas que moram lá, que vivem lá, mas as pessoas que são visitantes, encontram numa cidade que educa, numa cidade educadora, total facilidade para você ir e vir, né? Você tem uma estrutura de cidade que facilita suas ações, seu agir, né? Seu transitar, se relacionar com as pessoas, com os órgãos públicos, né? Com tudo que a cidade pode oferecer. Né? Inclusive com as questões, a gente pode dizer assim, lá tem muita segurança, tem muita segurança, isso de fato, sem comparação com relação ao nosso país. Mas ainda existe, que eles chamam de batedores de carteiras, né? Principalmente naqueles polos mais turísticos. Existe, e as pessoas são preparadas para isso. Né? São preparadas... O que eu quero dizer é que a gente cria um ciclo de dependência muito grande. E a gente a gente fica adulto, velho, né? Dependendo de tudo. Por exemplo, há algumas semanas atrás eu estava assistindo uma outra live que se falava sobre a educação jurídica na escola básica, né? E havia uma perspectiva de dizer assim, nós não conhecemos as leis, é preciso uma educação jurídica para que a gente... Por que nós não conhecemos as leis? Porque a gente não lê. Aí vem essa mesma observação que Maurício colocou. A falta da leitura, do hábito de leitura nosso, que é algo cultural. Parece que o normal é você não gostar de ler, né? Você não ter o prazer nem o hábito de ler. Isso é que é normal. É como Maurício disse, se você vai deixar de ir para uma festa para ler, você é anormal, né? Você vai ser, como é que você vai deixar de ir para o forró para ler, né? E eu percebo, por exemplo, no meu grupo de pesquisa, né? Uma das pessoas estão aqui, não sei se a outra pessoa ainda está aqui, mas eu lembro que a gente estava discutindo sobre isso, né? E eu perguntando quais eram as dificuldades que as meninas estavam tendo com o ensino remoto agora, na época da pandemia, né? A gente tem que ler mais. Né? A gente tem que ler mais. Vejam, a percepção de que o ensino remoto agora deu para você uma autonomia maior, né? Ou pelo menos propiciou uma autonomia que você vai ter que ler. Né? E aí não é só esperar para aquela aula presencial, onde o docente vai apresentar e explanar uma leitura que ele fez. E muitas vezes a gente vai e realmente a gente só consegue explanar, a gente não consegue refletir, não consegue debater, porque o aluno não leu. Né? E a gente só tem uma construção dialógica quando ambos leem, né? E isso é mais difícil. Então, eu achei isso interessante. E são questões que a gente começa a observar que vem já de uma cultura de educação presencial que a gente tem. Então, aquela pergunta que foi feita por Iris, né, e muito bem respondida por Maurício, a gente percebe que muitos dos fracassos que nós estamos tendo agora no modelo de educação remota, né, de ensino remoto, são fracassos que já existiam em potencial no ensino presencial. Até porque muitos docentes somente transportaram o seu modo de ensinar para uma tela, né? Um dos estudantes ali daquele vídeo que foi apresentado é meu filho, né? Então eu conheço a escola que ele estuda, claro. Eles somente mudaram de ser uma sala de aula para ser agora na frente do computador, na frente das câmeras, né? Porque é uma escola que tem uma estrutura melhor, então tem toda uma aparelhagem para a gravação dos videoaulas, mas é a mesma coisa, é só depositar conteúdo, né? É muito conteúdo, e aliás, né, aumentou a quantidade, porque a perspectiva, parece que a visão o que está online, você parece que não tem mais tempo para fazer mais nada,
Então, meu filho hoje, ele está passando a manhã todinha assistindo aula e a tarde todinha fazendo atividade. Né? Então, é um dia inteiro na frente do computador. E isso é o quê? É uma reprodução de um modelo já fracassado de um ensino presencial. Então, acho que eu já falei demais. Eu não sei se mais alguém teve alguma pergunta aqui. Na verdade, nós estamos, para quem chegou depois, né, nós estamos no momento das perguntas, do debate. Quem tiver mais alguma pergunta, a gente já está com um horário bem avançado. Vou parar de falar. Agora, aproveitando, Rita, do que tu falou por último, é incrível porque isso que a gente está presenciando e sentindo mostra como falar em inovação em educação, às vezes é só usar um conceito de forma desgastada. Da mesma forma como alertou o Pedro a respeito do conceito de autonomia, né? Porque, por exemplo, vamos falar em sala invertida. É muito interessante a metodologia, mas a sala invertida só funciona se o aluno se prepara. Senão ela não vai funcionar. Se o aluno antes não pegar um texto, ou vídeo, ou material, enfim, que o professor encaminhou e se preparar, a sala é um fracasso. Né? É um total fracasso. Então, a gente precisa preparar nossos estudantes desde pequenos para a autonomia. Sem isso, qualquer educação à distância, qualquer ensino remoto vai fracassar. Vai fracassar. Mais alguém quer fazer alguma colocação ou mais algum questionamento? Não, Cris, só me desculpando, né? Cheguei tarde, tive um dia daqueles hoje, e estava dando aula agora, né? Aí deixei o link para a turma vir. Então, a gente tentou... Mas hoje foi, por incrível que pareça, hoje foi o dia que a turma mais participou, mais tirou dúvida, né? Porque é a turma do primeiro período, né? Então, sempre com as telas fechadas e tudo. Mas hoje tinha vários com a tela aberta, e tirando muita dúvida, né? Resumo, fichamento, resenha, porque é disciplina de metodologia. E não sei se vocês acompanharam, não sei se vocês já comentaram, mas teve uma criança que fugiu de casa e deixou um recado para a mãe. Vocês viram isso? E deixou um recado dizendo que estava fugindo de casa porque não suportava mais as tarefas desse período. Porque muita tarefa. 7 e 8 anos a menina. Foi uma reportagem hoje no jornal, não é? E ela deixou um bilhete para a mãe dizendo que estava fugindo de casa porque não estava aguentando as tarefas, não é? Então, assim, as pessoas estão confundindo muito, né? Achando que é como se o ensino remoto, esse encontro síncrono, não fosse suficiente, né, para a criança aprender, Claro, tem todos os desafios e tudo que vocês já devem ter comentado aqui, mas alguma coisa fica, não é? Mas esse excesso que Rita disse, né, de um monte de trabalho que Bruno fica a tarde inteira fazendo, é como se fosse para compensar aquilo que não foi possível na aula síncrona, né, no momento síncrono. Então, é como se, para mostrar que é preciso ter muito mais tarefa para dizer que aquilo ali está sendo usado, né, uma preocupação muito conteudista, muito, né, de material, de dar conta, quando a gente vê que, nesse momento, eu acho que o grande ganho, né, desse tempo de trabalho remoto é para além dos conteúdos, né? A gente está vivendo acho que aqueles conteúdos que estão nas entrelinhas, eu acho que tem que fazer um planejamento muito apurado do que é necessário realmente se aprender nesse tempo, não é? Para que tenha significado, né? Então, não dá para tentar fazer como se faz no presencial. Eu acho que o contexto conta muito, né? Então, as pessoas já estão numa situação normal, né? Foi de um dia para a noite, para professor, para aluno, sob ameaça de doença, enfim. E, de repente, é cobrado para uma criança de 8 anos de idade, 7 anos, eu acho, fugir de casa para poder, porque não estava suportando as tarefas, né? Então, que tristeza, né? Aí eu recordo a minha sobrinha, que para mim, eu estou aqui na casa da minha mãe, ela está aqui, 4 anos, aí ela disse assim, mãe, minha irmã disse, Catarina, vem fazer tarefa, né? Porque a escola da educação infantil mandou um blocão de tarefa para fazer em casa, né?
Aí ela disse, não, mãe, estou ocupada brincando. Eu disse, menina, que frase maravilhosa, né? Uma frase de camisa, né? Não, mãe, estou ocupada brincando. Então, assim, tarefas, às vezes, até muito, assim, sem nada na lé concreto, assim, muito mal elaborada, né? E que muita gente recebe aquilo ali como se fosse a oitava maravilha do mundo, né? Então, é muita coisa para a gente repensar. Sinto muito não ter assistido a fala de Maurício, né? Cheguei atrasada, mas ainda peguei alguma coisa, né? Então, foi um prazer estar aqui também. Exatamente. Então, não teremos mais nenhuma pergunta. Tem alguns comentários, mas é mais ou menos o que a gente está debatendo. Eu quero mais uma vez agradecer a Maurício pelo aceite, a Pedro pelo aceite, né? A equipe do GPTIC, especialmente as minhas cerimonialistas de hoje, Eline e Helena, que estão aqui, e todos vocês que estiveram presentes até agora. A gente está desde as 7 da noite, né? Já são 9 horas, e eu quero agradecer a todos que conseguiram ficar até agora, até o final, que participaram. Eu tenho certeza que também, mesmo aquelas pessoas que não falaram, mas a gente, David Oswald fala uma coisa sobre a atividade mental, né? Que diz que nem sempre a gente está passivo, na hora que a gente está calado, a gente está fazendo conexões, a gente está fazendo relações, e um debate assim, a gente vai sempre trazendo para a nossa realidade, seja como docente, seja como discente, seja como as duas funções, né? Experiências, avaliações, autocrítica, né? Então, é sempre importante que a gente promova esse tipo de debate. Amanhã a gente continua com a nossa programação. Amanhã e quinta também serão duas atividades à noite. Amanhã a gente vai falar sobre relações de gênero. Na quinta-feira vai ser uma oficina prática. Nós temos alguns aplicativos para a gente conhecer, né? Vai ser talvez mais uma perspectiva docente. E na sexta-feira a gente vai chamar de roda de diálogo, mas nem vai ser mais roda de diálogo, gente. Vai ser palestra mesmo, mas a gente vai trabalhar sobre motivação, né? Depois de falar de tantos pontos positivos, mas também tantos pontos negativos, tantos desafios, a gente vai ver uma perspectiva assim, mais psicológica, né? Como a gente trabalhar a nossa motivação para vencer alguns desafios. Então, mais uma vez, agradeço a todos e eu deixo aqui aberto para as últimas palavras dos dois palestrantes. Bem, eu só volto a agradecer a lembrança do grupo para participar, né, desse evento novamente, e dizer que eu acho que essa discussão, nesse momento, é um pouco daquilo que o Pedro falava antes, né? A necessidade de avaliar esse momento, né? Acho que toda a discussão que está sendo feita no evento é uma discussão importante nesse sentido, que deveríamos fazer em outras esferas, né, Pedro? De avaliar tudo aquilo que estamos passando, seja a docência, seja os discentes, ou seja a sociedade em geral. Muito obrigado mesmo e uma boa noite para todo mundo. Eu também gostaria de agradecer, né, pelo convite, gostaria de agradecer pelo momento, pelo professor Maurício, pelas falas do professor Maurício, dizer que estou com muita saudade das professoras, né, e que possamos compreender esse momento e de tantos pontos negativos e de tantas análises de questões negativas, né, não como no sentido do pessimismo, mas como o professor falou, no sentido da avaliação e de formas de encararmos e lutarmos, né? Então, boa noite a todos. Obrigado. Uma avaliação que nos motive à luta, né? Que a gente consiga exercer um pouco da nossa... Eu entendi muito bem isso que o Maurício falou, que chega a outras instâncias, né? Esse tipo de avaliação, né, Maurício? Que nós sejamos ouvidos e ouvidas.
Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Uma boa noite. As meninas querem falar alguma coisa, Milena e Eline. O link da frequência foi disponibilizado, né? A gente está avisando que esses momentos estão sendo gravados, então a gente está disponibilizando no canal do GPTIC. Depois, quem quiser rever, inclusive a palestra de ontem, a professora Luciana de Lima, o material dela também ela disponibilizou. Milena, acho que você queria falar. Eu só queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui hoje e convidá-los para continuar no nosso evento nos próximos dias, né? Como a professora Rita já falou, amanhã, quarta-feira e quinta será à noite e na sexta à tarde. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos e boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite para todos. Tchau, tchau.